Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você por estar aqui mais uma vez. Sorteio da Libertadores, olha, tem bastante assunto legal nesse vídeo aqui de hoje. Ele está vindo mais tarde justamente para que a gente possa comentar um pouquinho aqui do sorteio que teve da Libertadores. Como ficaram definidos aqui, né? Pote 1, pote 2, quem enfrenta quem. E também, não menos importante, temos vários e vários assuntos para trocar uma ideia nesse vídeo aqui hoje. Então, não sai daí. Já, mano, deixa o seu like, se inscreve aí no canal também, ajuda a gente a chegar aos 60 mil inscritos. Eu agradeço de coração quem ajudar. Não se esqueça de apoiar aqui, ó, os nossos amigos da A2C Promotora. É uma empresa de serviços financeiros, voltado principalmente a um bom atendimento, a flexibilidade e também a desburocratização desse meio aí de serviços financeiros. Você precisa antecipar o seu fundo de garantia, você precisa de um empréstimo consignado ou de qualquer outro serviço financeiro aí, ó. Tô colocando até aqui embaixo. É só você ir no link fixado nos comentários e chamar o Fábio ou alguém da equipe dele. São parceiraços nossos aqui do canal. Eles têm diversas facilidades. Você recebe também tudo rápido via Pix. Muito obrigado a todo mundo que tem acessado lá. E não se esqueça de falar que veio aqui, ó, pelo Opina Porco, mano. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador dessa temporada na Champions. Ao todo, olha só os números. Foram 6 gols marcados e 5 assistências a gol em 10 jogos nessa última edição. E tem muita gente falando em bola de ouro, hein? Será que vai vir bola de ouro para Vinícius Júnior? Depois da conquista aí com o Real Madrid, marcando mais um gol na final, tendo mais uma vez um papel absurdamente decisivo. Vão acompanhar, eu acho que ele merece, mano, bola de ouro sim. Cara, é um jogador extremamente competitivo, absurdamente regular, produtivo, eficiente dentro aí do time do Real Madrid. Então, eu acredito que seja muito justo, hein? O cara vai entrar pra história ali, já está na história, né? Como aí um dos grandes nomes do futebol brasileiro. É muito jovem, então ainda tem muita lenha pra queimar. E a gente aqui está na expectativa para a bola de ouro do jogador. Ele que foi eleito o melhor jogador da Champions. Galera, conversar aqui com vocês um pouquinho a respeito de um assunto que chamou a atenção e causou bastante repercussão, principalmente dentro das mídias palestrinas, que foi a atitude do Rafael Veiga ontem. Algumas pessoas falaram que foi uma atitude de um jogador pequeno, outras pessoas até falaram que o Veiga se acovardou. E assim, teve o pênalti ali no primeiro gol do Palmeiras, foi um gol do Gustavo Gomes de pênalti. E no momento que acontece o pênalti, você vê ali um frame da imagem onde o Veiga claramente fala para o Gustavo Gomes bater. E todo mundo sabe que quando o Veiga está em campo, o cobrador oficial de pênaltis é justamente o Rafael Veiga. Quem não lembra daquele clássico pênalti contra o Chelsea, carregando a responsabilidade para o empate? Veiga tava ali, ó, se concentra e faz o gol. Sempre se caracterizou como um grande cobrador, um cara que consegue ter uma variação entre bolas rasteiras, mais altas, a meia altura, lados diferentes. É um bom repertório para que fique difícil dos goleiros fazerem a leitura, conseguirem telegrafar justamente ali o canto que o jogador vai escolher, ou a altura que ele vai escolher. Só que não é segredo para ninguém que o Veiga vem numa linha descendente de desempenho e de performance, e consequentemente isso se reflete, claro, na questão da confiança dele. É um jogador que não tem rendido em campo. O Abel tem insistido demais no jogador. Acho que o Abel não entendeu que o jogador precisa realmente dessa pausa, precisa realmente desse tempo. Um jogador que fisicamente ele anda, você vê que ele está visivelmente cansado em campo. É um jogador que está pesado, não encontra ali no seu melhor momento por essa passagem do Palmeiras. Só que uma coisa eu falo pra vocês. O Veiga, além de um jogador do Palmeiras, ele é um torcedor do Palmeiras.
E quando ele tem a atitude de chegar no Gomes e pedir para que o Gomes cobre o pênalti, tem muita hombridade da parte dele. Eu acho que ele compreende que o momento não é bom. Ele é um torcedor, então ele consome as redes do Palmeiras, então ele vê isso, ele vê as pessoas com certeza fazendo essa cobrança. Ele não é besta, ele não é idiota. Então quando ele faz isso, é uma baita de uma atitude. O cara deixa todo o ego de lado, o cara deixa às vezes aquele desejo, né, de querer mostrar para os outros que, olha, eu ainda sou aquele jogador, eu ainda sou o cobrador oficial, é só mandar aqui que eu faço, sabe? Ele joga o ego dele lá embaixo e reconhece que talvez seja um momento ali dele um pouco pros bastidores e não tentar roubar protagonismo, que eventualmente errar um pênalti num jogo que estava difícil, não foi um jogo fácil ontem, poderia prejudicar o Palmeiras. E com certeza, errasse esse pênalti, prejudicaria e ia fazer com que a avaliação dele fosse ainda mais negativa frente à torcida. Então, não acho que ele foi covarde, não acho que ele foi um jogador pequeno, muito pelo contrário. Ele pensou do ponto de vista de torcedor, ele pensou no benefício da equipe e ele viu que ele não tinha condições, sei lá por quê, de cobrar aquele pênalti de ontem. Então ele pede para que o Gustavo Gomes vá lá e faça. Uma atitude extremamente humilde do jogador. Isso não tem como criticá-lo, tá? Na verdade, quem a gente critica é a comissão técnica, que ainda não enxergou que ele precisa de um espaço, que ele precisa de um tempo. E talvez tirá-lo da titularidade seja uma maneira de você prevenir toda a boa concepção que existe por parte da torcida com o jogador, né? O relacionamento de torcida com o jogador. Interessante que o Endrick e o Abel mandou ir para Disney, quando não vivia um super momento no Palmeiras. E as pessoas estavam cobrando por isso. Agora o Rony, o Veiga, ele não fala para ir para Disney, né? Ele vai lá e coloca repetidamente esses jogadores como titulares. Então, assim, na minha opinião, ele joga esses jogadores numa fogueira que já tá acesa, que tá pegando fogo. E realmente a situação pode se complicar ainda mais. Mas aí, ó, essa é a minha opinião. Eu acho que não foi covardia, não. Foi uma atitude realmente muito digna do jogador de enxergar que o seu momento não era bom para isso. E hoje o dia amanheceu, pessoal, com uma torcida muito feliz, né? E uma torcida muito despedaçada. Foram os torcedores do Flamengo felizes e os torcedores do Vasco despedaçados. E aí é muito óbvio que a galera vai lá e ressurge as coisas das cinzas. Como essa frase aqui, lá do Josh Wander, dos caras ali por trás da gestão da 777, onde ele falou em março de 2022 a seguinte frase: tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com desvantagem no orçamento. No caso, ele estava falando de um jogo que iria acontecer entre Flamengo e Vasco lá em março de 2022. E ele prometeu que seria a última vez na história. A questão, pessoal, é que de lá pra cá, a questão do Vasco se perdeu completamente, né? A 777 virou aí destaque nas páginas de economia, negativamente falando, por questões ali de acusações, enfim, no mundo todo que acabaram surgindo. Os jogadores que eles trouxeram não mostraram ainda para o que veio, ou seja, gastou dinheiro, mas não teve retorno esportivo. A chegada de um novo técnico, o cara não conhece absolutamente nada do time, o cara não conhece nenhum tipo não conhece as características dos jogadores, nada. Se pá, o cara não conhece nem direito o Flamengo em si. Na verdade, conhece assim, né, de nome, mas não devia conhecer intimamente para entender que o Flamengo seria um time muito perigoso. E aí joga um cara lá numa fogueira em um clássico como esse, com todo esse peso, e ainda leva de 6-1. E o próximo jogo é contra o Palmeiras. 10, 11 dias aí para treinar, para tentar recuperar emocionalmente esses jogadores. E sobre o que eu falei para vocês dos jogadores do Vasco ainda não renderem, não mostrarem a que veio, o Edmundo ele foi muito sincero. E olha só o que ele falou. O jogo foi ganho no meio campo. Os craques do Flamengo estavam no meio campo. E os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade.
diferente do craque do Vasco, que se escondeu no jogo. O Flamengo tá mais organizado, tem mais dinheiro, um orçamento maior, mas tem projeto esportivo. O resultado foi o que a gente viu. O Vasco tem um pensamento diferente, contratações equivocadas. O craque do time que não chama a responsabilidade. Goza de prestígio com o torcedor sem fazer nada. O Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Sobressai num jogo contra um time pequeno lá no Carioca. Dá um passe num jogo contra o Vitória. Mas isso é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo e ele chamou a responsabilidade. Cara, palavras do Edmundo, tá? Um grande ídolo do Vasco, ídolo também do Palmeiras, né? Teve uma boa passagem pelo Palmeiras aí, um bom jogador, um excelente jogador. Edmundo, cara, putz, né? O animal, um excelente jogador. E o cara soltou o verbo e realmente expôs ali, colocou na mesa para falar sobre essa questão da responsabilidade. E o que ele falou é verdade. Até agora, as contratações do Vasco, elas apenas gastaram dinheiro, mas não surtiram um efeito. Resta saber agora se o técnico vai conseguir organizar essa casa. E num passe de mágica, viemos aqui para a cobertura, olha só, vim até com camisa especial. Sorteio já, beleza? Assim, eu acho que a gente poderia ter pegado um adversário mais fácil. Acho que poderia ter pegado um adversário mais fácil. Os adversários que a gente tem ali, que a gente tinha no pote 2, o Flamengo eu via como talvez o primeiro adversário mais difícil. E Botafogo e Fluminense ali em segundo mais complicado. Fluminense tá numa rotação baixíssima. Botafogo, a gente vai ter toda a revanche que tivemos em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Os caras, estão mordidos com a gente. Vai ser Leila versus Textor. Então vamos falar aqui como que ficou, pessoal. As oitavas, tá? São de um lado, São Lourenço versus Atlético Mineiro. Fluminense versus o segundo colocado do grupo C. Ou vai ser Grêmio, ou vai ser The Strongest. Depois, Tajeres e River Plate. Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Do outro lado, nós temos Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol e o primeiro do grupo C, que vai ser o Grêmio ou o The Strongest, e Flamengo e Bolívar. É assim que ficou definido. Lembrando que Flamengo e Palmeiras estão do mesmo lado. Olha isso. Olha o nosso lado, galera. Nós temos Flamengo, nós temos Botafogo, nós temos São Paulo, todo mundo do mesmo lado. Todo mundo do mesmo lado. Isso exclui as possibilidades de um Flamengo e Palmeiras na final, mas coloca uma possibilidade de um Flamengo e Palmeiras em semifinal. Pode acontecer. Nas quartas não vai acontecer, mas na semi pode acontecer. Então, estes são os caminhos aí definidos. Agora, de final, a gente pode enfrentar Atlético Mineiro, podemos enfrentar São Lourenço, Fluminense, River Plate. Então, tem várias e várias equipes aí. Realmente, o lado de Flamengo e Palmeiras eu vejo como um lado mais difícil, mano. Se bem que do outro lado também tem Atlético Mineiro, Fluminense e River Plate. Também não é um lado fácil, não. Não é um lado fácil, não. Tá meio equilibrado. Tá meio equilibrado. Mas com certeza, por exemplo, quem sair de Nacional e São Paulo enfrenta ou o Palmeiras ou o Botafogo. Então talvez nas quartas nós temos um jogo contra o São Paulo, se passarmos do Botafogo. E aí, quem sair ali de Peñarol enfrenta Flamengo ou Bolívar. Essa Libertadores promete, viu? Vários e vários duelos interessantes. Gostei do resultado, acho que poderia ser mais fácil, mas tá bom. Vamos pra cima, na confiança. É um trabalho que está indo para a sua quarta temporada consecutiva. Nós teremos Dudu, teremos Felipe Anderson e vamos pra cima. Vamos pra cima que a Libertadores tá só começando, agora começa pra valer mesmo as oitavas da Libertadores. Beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto! Valeu, falou, até mais.